melhoramento genético foi o tema de um workshop realizado no evento Pampa em Evolução, na cidade gaúcha de Dom Pedrito. Nossa equipe participou do evento e produziu uma reportagem em 2 episódios sobre esse evento. Você confere a partir de agora a primeira dessas reportagens com a repórter Graciela Caíno. O uso da genômica ou melhoramento genético de animais foi um dos temas em destaque no evento Pampa em Evolução, que ocorreu em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. O workshop reuniu especialistas que palestraram sobre o assunto e destacaram como a genética pode ampliar o lucro dos produtores. Vamos apresentar uma reportagem em 2 episódios, mostrando como a evolução das tecnologias de análise, culminando com a genômica, podem potencializar os ganhos genéticos, aumentando a produtividade e, com isso, a rentabilidade dos criadores. Um grande público esteve presente no Pampa em Evolução, evento organizado pelo Sindicato Rural de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, e pôde acompanhar o workshop Pecuária e Genômica, o Binômio do Lucro, organizado pela Conexão Delta G. Os painéis mostraram aos presentes o que é que se faz e de que forma os associados da entidade trabalham visando a lucratividade e a rentabilidade. O melhoramento genético revolucionou a criação de animais ao longo da história. Então, tudo começou lá na década de 70, quando o Luiz Alberto Frias, que foi um geneticista fora de série, começou a ter algumas ideias de conseguir analisar os animais entre rebanhos, porque antes a gente só podia fazer a comparação dentro do teu rebanho, por causa das questões ambientais. E o Frias conseguiu melhorar e desenvolver um sistema matemático e estatístico que permitia com que animais de propriedades diferentes, de ambientes diferentes, pudessem ser comparados. E isso mudou completamente a visão do melhoramento genético, porque aí a gente poderia realmente usar um banco de dados muito maior para conseguir tirar animais efetivamente confiáveis e produtivos desses números. O que eu posso te dizer, assim, rapidamente, é que a genômica, ela é aplicada já há bastante tempo, é o DNA que a gente fala, né, que foi sequenciado há anos atrás, assim como funciona para o humano, a importância do DNA para várias coisas, para o bovino, para os animais é a mesma coisa. Então, basicamente, o que a gente enxerga hoje? A genômica nos traz 2 grandes vantagens. Uma delas é conseguir selecionar características que são difíceis de medir, como, por exemplo, contagem de carrapato. A gente saber se um animal é resistente a carrapato ou não, a gente tem que contar quantos animais, e é assim que o banco de dados é formado. É um trabalho muito duro. E hoje, como a gente já tem esse banco de dados bastante consistente, nós temos mais de 10 mil animais com contagens, e todo ano a gente está acrescendo mais animais ao nosso banco de dados. Hoje a gente qualquer produtor pode pegar o pelo do seu animal, mandar para genotipar, e em cima do banco de dados que a gente tem, ele vai ter o retorno de dizer o quanto aquele animal dele é resistente a carrapato ou outras características de adaptação. Isso também pode servir para, por exemplo, o mocho aspado, né, para várias outras coisas também, doenças, maciez da carne. E a outra grande vantagem que a genômica traz para o melhoramento genético é a gente conseguir ter mais rapidez na previsão, ou seja, eu posso, um terneiro nasceu, um bezerro nasceu, a gente pode coletar o pelinho dele e já fazer uma inferência sobre quais as características produtivas, qual o potencial produtivo ele vai ter. Isso acelera muito. E sem contar também que a gente consegue ter bastante mais confiabilidade, que é a acurácia que a gente chama, nos dados. Então, a gente pega, por exemplo, um reprodutor jovem que vai para uma central de inseminação com os dados próprios, ele ainda não tem filhos. Quando a gente agrega a genômica aos dados dele, a acurácia sobe bastante e aumenta muito a confiança, então, do que a gente pode usar para vender aquele animal. A gente vem procurando sempre aprimorar, né? Deixando mais puro, né? O gado, o touro é puro, né? E as vacas já são bem apuradas, 3/4, vamos dizer assim. Então, na hora de vender, a procura é melhor. Quem vem olhar, olha, os animais são mais uniformes, né? De tamanho, pelagem e no ganho de peso, né? Ganho de peso e precocidade. Quanto mais raça tem, mais ligeiro engorda, né? Então, o lucro é maior, com certeza. Então você acha que que vale a pena para o produtor investir em melhoramento genético? Ah, com certeza, com certeza. O retorno é garantido, né?
No primeiro painel, melhoramento genético da seleção natural à era da genômica, uma tecnologia em evolução, a especialista traçou uma linha do tempo, desde a origem genética dos bovinos domesticados até chegar nas raças bovinas atuais e quais os processos que foram envolvidos nessa trajetória. Então, desde a era em que houve a domesticação dos bovinos, né, dos animais domésticos, né, na era do Neolítico, né, período Neolítico, e isso nos traz, assim, à luz o centro de diversificação, de domesticação, né, tanto dos beduínos como dos taurinos, e que com a genômica, inclusive com o advento da genômica, foi possível estudos mais modernos ligados a essa época, né, esse estudo paleontológico, né. Com relação a esse histórico, o que a gente pode tirar disso, né, é que já houve uma intervenção humana desde aquela época e o que a gente pode chamar de seleção artificial. Até então a gente tinha só a seleção natural, que era baseada no valor adaptativo, né, os organismos mais adaptados foram os que, digamos assim, se deram melhor, né, e persistiram e reproduziram e aumentaram a frequência, então, dos genes na sua população. Com relação à seleção artificial, os humanos já colocam um objetivo, né, um critério de seleção, seja a obtenção de carne para alimentação, obtenção de pele para vestimentas, tração animal, já começa uma interferência humana desde a época do Neolítico. Hoje, nos programas assim mais modernos, não se seleciona somente para uma característica. No passado, se colocava muita ênfase somente no ganho de peso. Só que o ganho de peso sabe-se que leva um animal de porte elevado, de tamanho elevado, com uma demanda, né, de nutrientes muito grande, e não é o que se deseja. Então, à medida que isso já foi, digamos assim, observado, várias outras características, elas compõem os programas de melhoramento para que o biotipo bovino seja lucrativo, ele aumente a sua produtividade, por ele ter um ciclo, né, de terminação rápido, por ele acumular gordura rápido, e ao mesmo tempo ter boa qualidade de carne e qualidades reprodutivas também favoráveis. Então, é uma série de critérios que são elencados para que todo o sistema seja rentável e lucrativo. Não é só uma característica, é todo um conjunto de características que vai tornar o sistema mais produtivo, com base naquele biotipo de animal. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno.